inovação, quem viveu naquela época percebeu que o sofrimento foi grande demais, como todo mundo que nunca viu um processo eletrônico, que adora o físico, eu adorava o físico, mas tem uma ferramenta especial que eu falei, não é possível que é assim, que é a ferramenta de prioridade de pedido liminar. Uma inovação para a gente que trabalha hoje, ou para os colegas que vão tomar posse, que parece bem simples, mas como relatado por você, reduziu inúmeras tarefas. Ainda nesse cenário que você se insere no Poder Judiciário como magistrado da ponta, você teve um início de atuação muito importante, eu que entrei, por exemplo, em 2008, eu sei, com o Projude. Você teve um contato muito direto com o Projude, mesmo quando era juiz da vara, do juizado especificamente. Como você sente que o juiz usuário do Projude pode contribuir com as inovações do próprio sistema processual? Como foi sua experiência nisso? Eu digo que eu tive o contato de primeiro grau com o Projude, né? Praticamente depois de alguns 2 meses que teve o piloto em Goiânia, salvo engano, lá no juizado, nono juizado, com o doutor Fernando Montefusco, se não me engano o piloto foi lá. O segundo passo já foi Anápolis, no primeiro e segundo juizado especiais de Anápolis. Então acho que 2007/2008 a gente já estava no Projude, então são quase 15 anos. Então foi revolução. Então assim, eu acho que eu dei muito certo, né? Talvez isso tenha gerado hoje o destino, a escolha, né? A opção do desembargador França por me manter nessa pasta de TI, porque realmente é algo que introjetou e eu esqueci o processo físico. Então acho que a inovação, quem viveu naquela época percebeu que o sofrimento foi grande demais, como todo mundo que nunca viu um processo eletrônico, que adora o físico, eu adorava o físico. Mas a minha equipe também lá no segundo juizado ajudou muito nesse processo e a gente percebeu que os tempos mortos, foi isso que chamou a minha atenção, os tempos mortos do processo eletrônico, eles praticamente desapareciam. Não estou dizendo que o tempo morto deixou de existir, mas o tempo morto, que era de protocolo até levar para a vara, colocar capa, numerar a folha, perfurar processo, colocar o grampo-trilho. Hoje eu falei para meus meninos que estão fazendo direito, falei, sabe o que é grampo-trilho? Ele não sabe o que é grampo-trilho, né? Que é aquele que você coloca, depois pega, dobra atrás, eles não sabem mais. Mas a gente trabalha grampo-trilho, aí tem que numerar e rubricar folhas. Então tudo juntada. Eu lembro da função de juntada, que teve uma petição específica que me fez apaixonar pelo processo eletrônico, foi isso, sabe? Eu falei, gente, teve uma petição específica que lá no segundo juizado de 2006, que ela desapareceu, todo o cartório, todo o gabinete ficou envolvido com a petição por 5 dias, uma semana inteira procurando a petição. Com o processo eletrônico não tem jeito de perder uma petição, só se o advogado não peticionar, né? Porque vai estar lá dentro do sistema. Então essa evolução foi tão brutal que eu esqueci do processo físico em 5 meses. E eu adquiri um amor pela Lei 11.419 e a percepção de que aquilo seria a melhor coisa possível para a jurisdição. E uma ferramenta em especial, que eu vou falar dela, e eu acho que se eu puder falar aqui 10 horas, eu falaria do Projude, mas tem uma ferramenta especial que eu falei, não é possível que é assim, que é a ferramenta de prioridade de pedido liminar. Aquilo me impressionou de uma tal forma que eu percebi, eu perguntei na época ao Jesus, que também trabalhava, e o Paulo, né, hoje ele não é da TI mais, mas o Paulo que apresentou, e o Jesus que era o desenvolvedor na época. Falei, como é que é? Então quer dizer que o advogado marca a propriedade e cai na conclusão automática do juiz? Doutor. Outra coisa, e passa na frente, viu, doutor? Passa na frente dos outros. Então quer dizer, se eu acordar de manhã e o advogado tiver peticionado meia-noite, eu vou ver a petição dele sem ele ter que pedir, eu vou fazer a gestão disso, sem ter que pedir até para minha serventia? Ele falou, Eu falei, não é possível. Então vocês estão ouvindo aqui, pensa como é que era um pedido de liminar, se põe na posição de advogado, vou lá embaixo, vou imaginar o protocolo era aqui, né, aqui perto, descendo o protocolo, protocolizava e tinha que preencher todos os dados. Aí preenchia, ele pedia, você pode mandar para mim, autuar e mandar lá para cima? Aí teria que depender de uma primeira pessoa ajudar, né, eu levo sim, levava lá para o escrivão, por favor, você podia tombar, né, colocar no livro tombo, põe no livro tombo. Aí depois disso, você pode fazer conclusa. Você pode avisar o juiz. Olha, você tem que pedir umas 4, 5 pessoas. O processo eletrônico chega e arrebenta com isso. Ele destruiu tudo isso. Eu falei, de manhã então. Aí eu adquiri um costume e criei aí uma expressão do colega nosso, que é o J. Leal. Eu criei um pronto-socorro. Todo dia de manhã eu olho, todas as liminares são definidas e eu já combinei. Olha, eu mandei aqui, cumpre na hora. Na manhã ainda. Então a liminar não fica
E aquilo lá virou um rolo compressor de gestão, coisa simples. Criei pronto-socorro a partir da ferramenta do Projude, que existe até hoje. Uma inovação para a gente que trabalha hoje, ou para os colegas que vão tomar posse, que parece bem simples, mas como relatado por você, reduziu inúmeras tarefas, né? Bom, o bate-papo está excelente. Acredito que todos os ouvintes estão gostando do seu relato, mas agora chegaremos no ápice do nosso encontro aqui. Eu gostaria de saber como você fez a transição de forma tão tranquila de um juiz processualista acostumado a presidir audiências, sentenciar em audiências, resolver os problemas em audiência, com o poder de decisão totalmente na sua caneta, para um juiz gestor, um juiz hoje, como você mesmo disse, juiz de TI, que até brinca que esqueceu o processo civil, a gente sabe que não esqueceu, que você domina o assunto, mas você fala, hoje eu sou juiz TI, não opino sobre outra área. Como foi essa transição? Muito difícil, dificílimo, né? Por isso que eu acho que até talvez outros juízes têm que ter essa experiência. Hoje eu vejo como um avanço na minha personalidade. Assim, depois que eu passei por esse período, que eu estou indo para o terceiro biênio, né? Eu percebo assim que a experiência foi maravilhosa, só que foi sofrida no começo. Só que eu tive uma vantagem. Eu passei primeiro pela corregedoria, a convite do desembargador Quisleu. Lá era uma pasta de TI, mas TI de um modo menos incisivo, como a TI presidência, que tem menos cobrança, mas é uma pasta TI. Mas lá na corregedoria a gente tem uma atuação jurídica também, bem mais jurídica que a nossa da presidência, né? Que o dia a dia da presidência é muito parecido com a empresa, né? É uma empresa, na verdade. O trabalho jurídico ele é só para conduzir o PROAD, documentar. Então a complexidade jurídica não é às vezes tão grande, você tem que fazer acontecer, você é obrigado a fazer acontecer. A cobrança do presidente do tribunal, no caso do desembargador França, tem que acontecer. Agora o que você vai despachar? Não, é secundário. Lá na corregedoria não, eu ainda tinha o processo como foco da minha atividade, mas tinha TI. E o meu contato com o Dr. Cláudio Castro, que foi meu antecessor na presidência, aqui eu rendo assim, uma homenagem muito, muito sincera e de gratidão, ele foi me ensinando como é que era, não, você está aí, ele foi meu antecessor na corregedoria também. Ele falou, nós vamos ser parceiros, você vai ser TI na corregedoria e eu TI na presidência. Ele falou, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, vai percebendo, tem cadência, você tem que uniformizar, tem que ter a porta única, você tem que respeitar a limitação da coordenadoria de engenharia de software. Ali, eles são muito importantes para demandas que são só de varejo, você tem que trabalhar no atacado, trabalhar nas demandas do CNJ, nas demandas que são do poder como um todo. Mas eu lembro que nos primeiros 3 meses da corregedoria eu sonhava com o processo, sonhava eu definindo a liminar, eu sonhava até com uma coisa assim, parece boba, mas com um elogio da parte, que a gente quando vem para gestão não tem mais esse contato, né? Então às vezes você dá uma liminar dessa aí, eu já dei uma liminar em 3 minutos, né? Então assim, o advogado vai, ele elogia, né? Ele gosta, não é? Então o Projude me dá a ferramenta, eu expedi, a gente, né? Não é nada para falar, tá? Mas eu consegui dar, entrou, eu vi em 3 minutos, era um modelo, saiu o ofício em mais 2 ou 3 minutos, a carta de citação em mais 5, em 10 minutos o processo estava pronto para audiência em 45 dias. Então, assim, um dever ser, assim, o advogado. Então você acaba, poxa, né? Que legal, doutor, muito obrigado. Isso a gente perde, né, quando você vem para a gestão, esse contato com a parte, que você sente que está fazendo justiça, né, você sente que está mudando o status quo. A gente está mudando aqui também, só que no macro, né, a gente não sente no primeiro momento, a gente percebe mais pelo feedback dos colegas. Então sonhava com liminar, sonhava com sentença, sonhava com audiência, sonhava com sentença. 3 meses, 4, 5, aí cessou. Então hoje eu me entendo aí, depois que teve a transição para a presidência, a convite do desembargador França, numa pasta de TI, mas TI, presidência, tribunal, todo o poder, mais de 130 mil usuários logados em tempo real, mais de quase 10 mil usuários internos. Então todas as interrupções do Projude são, entre aspas, responsabilidades minhas, como diretor de TI, que é o Anderson Yag. Então assim, a responsabilidade é muito grande. Fiquei noite sem dormir pela responsabilidade, mas hoje, sabe, eu sinto integrado, como o nome que a gente dá é juiz gestor de TI. Eu sou gestor, eu não sou um TI, eu sou gestor. Então eu faço a tradução do que o usuário interno e externo quer para o desenvolvedor e ajuda o presidente a estabelecer as prioridades da TI. Essa é a minha função. Então tem que saber TI? Tem que saber um pouco. Tem que saber de sistema? Demais. Eu tenho que dominar o Projude, saber tudo que acontece nele. E tem que saber interpretar o que o usuário quer,
traduzir para a TI e dizer ao presidente, olha, isso aqui eu acho que tem que priorizar, isso aqui eu acho que não é o momento, isso aqui eu acho que é o caso de arquivamento, isso aqui vai. Então minha função passa muito por isso, de tradução e priorização e ajuda para a equipe. Então minha função hoje, dia a dia, é ajudar a equipe a fazer. Né, gente, é assim e testar. Fazer o teste também com auxílio de uma área do tribunal que é o gerenciamento. Você tem conhecimento, né, da velocidade do presidente Carlos França, você com certeza já conhecia essa velocidade mesmo antes de trabalhar com ele, mas acho que agora você presencia isso todo dia. Eu queria saber de você, quais são as expectativas para esses 2 anos de gestão com relação às inovações tecnológicas e como que o presidente Carlos França influencia a sua gestão na TI, na questão da inovação, com essas ideias e como ele é criativo. Gostaria que você fizesse um relato nisso e se pudesse também mencionar alguns projetos que você reputa importantes da TI. Bom, o Desembargador França é um capítulo à parte, né? Acho que é notório, né? Às vezes a gente chover no molhado, mas assim, para ser um pouco diferente, eu acho que, além de tudo, ele é um desembargador inovador, que não só conhece a atividade fim, como conhece o sistema também. Então ele é um bom gestor de TI também. Então tudo que eu converso, ele tem uma ótima noção. Né? Então ele é um desembargador antenado com o sistema eletrônico. Então isso facilita muito. Então quando eu falo para o desembargador, nós precisamos mexer com isso, pode priorizar. Ou então quando me pede, Aldo, tem a sustentação oral, ele me fala como gestor de negócios. Então simplifica muito a minha atuação. Ele falou, tem uma questão na sustentação oral que a OAB me reportou. No ícone da sustentação oral está desaparecendo para a parte, isso não deveria desaparecer. Olha para mim essa regra de negócio. Então já tem o nosso diálogo, já é um diálogo de gestores de negócio. Eu falo, presidente, pode deixar, vou olhar, vou priorizar, olho e reporto a ele. Então começa por aí, que o nosso diálogo nesse ponto, assim, para um juiz gestor TI fica fácil, que é um presidente funcional. Eu uso essa expressão como um presidente que conhece a atividade fim e sabe o que quer, sabe orientar. Do ponto de vista de inovação, a gente sabe muito bem que a cobrança é muito maior. O presidente deixa muito claro que a gente passou por um biênio e tem o privilégio de continuar. Eu entendo isso como um privilégio. Tem aí centenas de juízes que teriam idêntica condição à sua e à minha de estar aqui nessa posição, então a gente tem que honrar essa camisa. E o presidente é muito claro que as inovações têm que existir. Só que inovação, às vezes a pessoa pensa inovação é só inteligência artificial, e não é. A gente tem o trabalho de inteligência artificial Berna, que vai produzir efeitos, né, que você conduz o projeto. Tem cognição automatizada já acontecendo no tribunal, robô atuando, mas inovação é qualquer ferramenta que diminua o trabalho do magistrado. Vou dar um exemplo. Tem uma pauta automática nos processos para quando o advogado entra já sair no juizado especial. Isso é um robô. Então essa ferramenta vai ser otimizada. Então isso é inovação. Então às vezes a gente tem muito, e eu tenho uma visão de TI que a gente acabou aprofundando, né, que a TI ela é muito de engenharia, ela não é de inteligência, é engenharia. As outras áreas têm que me indicar onde eu devo agir e eu devo executar. Então tem muitos detalhes de engenharia que mudam a vida do usuário, ele não percebe, mas a pauta automática, vou usar como esse exemplo. Quando entra com ação no sistema do juizado especial, geralmente geram ali 5 movimentos. O ingresso, depois uma distribuição, depois tem 2, que é a pauta, depois a intimação e a inclusão. Isso muitas unidades fazem manualmente, mas o Projude já dispõe de uma ferramenta autônoma de robô para inclusão na pauta. Basta que a serventia alimente, deixe essas pautas alimentadas. Então o advogado vai entrando e comendo aquelas pautas, entre aspas. Então essa é uma inovação. Né? Da mesma forma, a melhoria das prioridades. Então a prioridade, às vezes o colega não tem esse conhecimento, a serventia, todo o processo que entra, quando ele tem a prioridade inserida, ele passa na frente dos outros, na conclusão, no cumprimento. Então isso a gente percebe que às vezes é uma coisa pequena, mas muda a vida de uma pessoa, sabe? E eu tenho uma visão de TI, como eu estava dizendo, que assim, a gente investir, às vezes em projetos grandes, é importante, mas os projetos grandes demoram 1-2 anos. Pequenas entregas, né? Agora, as entregas pequenas que mudam efetivamente, elas tem que ter foco, ou seja, o bate-bola, vamos chamar de futebol, né? O bate-bola, o toque mais simples, tem que estar acontecendo o tempo todo. E isso está acontecendo. Tá? Uma sugestão de um colega, que os juízes hoje têm muitas
muitas unidades para responder. Então acaba na tela aparecendo várias serventias. Então um colega deu uma sugestão: Aldo, por que a gente não desenvolve a diminuição dos cliques para mudar a serventia? Aí eu fui, vamos desenvolver? Diminuiu para 1. Ele queria que colocasse tudo na mesa. Eu falei, não é possível pela arquitetura do sistema. Mas pôs um ícone do lado direito e você troca de serventia. Então você diminuiu num poder e eu fico feliz e emocionado quando eu consigo diminuir 4 cliques. Porque a hora que você multiplica na atuação de um juiz num mês ou num ano, do servidor num mês ou num ano, é coisa de bilhão, de trilhão de cliques. Então, assim, na TI a gente fica feliz com coisas pequenas às vezes, mas tem projeto grande. Central eletrônica de mandados vai ser implantada, controle de objetos vai ser implantado, melhoria do julgamento virtual, a sustentação oral gravada está entregue. Então, assim, projeto grande também tem em andamento, mas assim, tem um foco também em pequenas entregas que vão impactando mês a mês. E mais um detalhe, eu sei que eu estou falando muito, mas um detalhe importante, a gente mudou uma coisinha lá no Projude a partir da semana passada, os avisos vão ser dados na página de login. Tudo que está acontecendo de alteração, tudo não. Porque as alterações são centenas por mês, né? Mas aquilo que tem de importante para os usuários terem a noção do que está sendo alterado. E essa fala sua é muito importante para que o nosso público interno tenha consciência também que a nossa área de TI está preocupada com o tempo deles, né? Vocês estão desenvolvendo ferramentas que vão reduzir o tempo de trabalho dos servidores e magistrados em atividades simples. E isso é muito positivo, porque melhora a qualidade de vida tanto dos nossos juízes e dos nossos servidores. Parabéns por esses pequenos projetos que eles devem permanecer em andamento e entregues. E tem até um projeto conjunto nosso, na verdade uma demanda conjunta. Não sei se você lembra, na Lei Maria da Penha tinha lá uma regra de sistema que não estava sendo observada, que era de conclusão automática quando tinha medida protetiva em favor da mulher. Justamente. Aí a hora que a gente mexeu, aquilo gerou uma velocidade que diminuiu a média de conclusão e certamente, a gente está falando muito tecnicamente, né, de TI, mas isso mudou lá na vida da pessoa que está dentro de uma casa numa situação de violência. Isso mesmo. Ou seja, a máquina ajudou a entrada daquele processo na conclusão sem ter uma movimentação humana. E aí a decisão chegou mais rápido, os instrumentos de proteção chegaram até aquela mulher. Com certeza isso impactou de forma muito positiva. Bom, pelo andar da carruagem aqui, se a gente fosse continuar conversando, provavelmente o dia iria acabar, né? Porque o bate-papo está muito agradável e conversar com Aldo Sabino sempre é um motivo de aprendizado, a gente sempre tem muita satisfação. Mas eu acho que a gente precisa caminhar para o encerramento, viu, Aldo? Eu queria agradecê-lo por aceitar esse convite do InovaJus, de participar aqui do De Papo com o InovaJus, e gostaria de abrir a oportunidade para você se despedir do nosso público e fazer suas considerações finais. Primeiro momento é parabenizar a iniciativa. Eu acho que essa iniciativa de dar oportunidade para nós, vários outros vão, né, ter essa oportunidade que eu estou tendo aqui. Eu acho que a ideia, viu, Reinaldo, sua e da sua equipe, do InovaJus e da gestão do Desembargador França, eu acho que é muito interessante. Outros colegas vão estar aqui, servidores, é essa a sugestão que eu te faço. Todos podem contribuir. Para mim foi muito bom, eu acho que é uma oportunidade de dar um pouquinho de publicidade desse trabalho, que é, em certo ponto, ingrato com o trabalho de saneamento, né? O juiz gestor de TI, ele trabalha como, às vezes, o gari, ou às vezes aquela pessoa que você passa na rua e vê colocando uma tubulação de saneamento básico. Eu vejo muito ali os meus desenvolvedores e a minha atuação. Às vezes ninguém nunca vai ver o que a gente fez na infra, por exemplo, que é manter o sistema ativo, não ter interrupção, né? Que é algo que às vezes acontece, mas que nesse último ano aconteceu talvez pouquíssimas vezes. Nesse ano aconteceu uma vez agora, acho na sexta-feira. Mas é um trabalho de saneamento. Então é muito importante ter esse espaço para dar publicidade, para as pessoas entenderem que o juiz gestor de TI, ele não é só cria inteligência artificial, aquilo. Não, ele é um juiz que mantém o sistema ativo, porque se não funcionar, não adianta ter inteligência nenhuma. É aquele que dá pequenas inovações, mas que muda um pouco os cliques, aquele que ajuda a justiça a chegar lá mais rapidamente, como nesse caso do Maria da Penha, no caso do liminar, no caso do advogado que marca aquilo, já vai concluído automaticamente na frente dos demais processos, sem o juiz ter que perceber. Se o juiz acordou ali 8 da manhã, se despachou, vai estar lá na frente, é só ele ter a gestão que ele vai encontrar o seu pronto-socorro. E eu acho também que também importante para que as pessoas se conheçam humanamente, né? Estão vendo aqui o Aldo um pouco mais, né? Que a gente encontra às vezes em reunião e
Acho assim, combina muito com a minha forma de ser, esse negócio aberto aqui, vendo vocês aqui. Eu queria agradecer a Jaque ali, todo mundo, né, saindo do protocolo. Um abraço para vocês aí. Eu desejo muito sucesso. E o dia de vocês em Nova Jus é um dia muito bonito, 19 de fevereiro. Que eu vou fazer 50 anos, viu? Meus parabéns para vocês todos aí. Bom demais, viu, Reinaldo? Ok, obrigado, Aldo. Obrigado a todo o Centro de Comunicação Social pelo apoio, pelo espaço de oferecer esse quadro aqui de Papo com Nova Jus no podcast Fora de Audiência. Gostaria também de deixar registrado aqui um agradecimento especial a Jaqueline, que tão bem ajuda na condução do Inova Jus. Em nome dela, eu agradeço a todos os demais servidores que colaboram com o Inova Jus, são muitas pessoas. E gostaria que você tivesse esse carinho com o Inova Jus, justamente por essa coincidência dele ter nascido no dia do Inova Jus. E eu tenho a certidão de nascimento para comprovar, caso você peça uma prova de que isso é verdade, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui no De Papo com Inova Jus. E é um prazer trabalhar com você. Valeu. Um abraço a todos.